Oi, pessoal, bom dia. E aí, como é que vocês estão? Bom dia, professor. Beleza? E aí, o que vocês mandam de bom? Tranquilo? Bom, pessoal, antes de eu começar a discutir conteúdo novo, eu queria falar para vocês, mostrar para vocês uma simulação aqui que eu fiz, que eu acho que vai ajudar a gente a entender um pouco a questão da dinâmica na presença de forças conservativas. Então, a gente viu que uma força conservativa, né, f de x, ela podia ser escrita com menos a derivada de uma certa energia potencial, né? E nesse caso, o que acontecia é que a energia total é conservada. Então, a energia total é E igual a 1 meio de mv quadrado mais o de x, tá? Cinética mais potencial. Então, isso daqui é muito útil para a gente conseguir prever o movimento da partícula. Ou seja, para a gente conseguir, sem ter que fazer a conta, sem ter que resolver as leis de Newton e etc., para que a gente consiga ter uma ideia do que vai acontecer. Então, eu fiz um programinha aqui, eu vou depois compartilhar isso na página. Isso daqui é o Matemática, tá? Que é um programa para fazer simulações, que inclusive a USP tem licença, então qualquer um pode instalar, tá? Então, olha só, eu fiz um exemplo aqui. Então, aqui é um potencial, a gente começa definindo que é um potencial, o de x, tá? Então, nesse caso, é o potencial da lei de Hooke, é aquele potencial do oscilador harmônico, que é uma parábola, né? E aí, a gente pode pensar e tentar prever o que vai acontecer com o movimento se a gente começa do repouso em diferentes posições. Então, por exemplo, aqui, eu vou começar dessa posição aqui, e do repouso. Então, eu solto a partícula aí, né? Vem aqui e solto. O que vai acontecer é isso daqui, ó. Ela vai ficar oscilando, tá? Você vê que ela nunca passa dessa linha. Ou seja, porque a energia total é conservada. E a energia inicial, aqui, ela era 100% potencial, porque eu comecei do repouso. Então, tá vendo? Eu até fiz esse diagrama aqui, que parece a bandeira de São Paulo. A energia total está em preto, isso daqui é fixo. Quando a gente começa do repouso, a energia total é exatamente a energia potencial inicial. Então, o máximo da energia está aqui. Que significa que quando eu solto, a partícula nunca vai passar dessa região, ou seja, ela sempre vai ficar oscilando aqui. Tá? Vocês veem que o que acontece é uma troca, né, de energia cinética para potencial. Então, ou seja, conforme vai passando o tempo, eu estou sempre trocando de um lado para o outro cinética por potencial, mas a soma delas é conservada. Tudo bem? Faz sentido? Beleza. Agora, vamos tentar ver por que isso é útil, né? Que tipo de informação isso pode nos dar. Então, aqui eu considerei um outro exemplo, ó, que é um pouco mais complicado e é semelhante a um problema que está na lista de vocês, que é o que a gente chama de um potencial quártico, ou o chapéu mexicano. Então, esse potencial agora aqui, ele tem dois mínimos, né? Tem várias situações físicas que são descritas por esse tipo de situação, né? É o que a gente chama, às vezes, de um sistema bimodal ou biestável, né? Porque ele tem dois mínimos do potencial, e esses mínimos têm a mesma profundidade. Então, a gente supõe que a gente solta a partícula de um certo ponto aqui. A gente pode se perguntar agora, aqui, qual que é por exemplo, será que a partícula vai conseguir passar para o outro lado? Isso é uma pergunta extremamente relevante. Eu solto ela daqui. Será que ela vai conseguir passar para cá? O que vocês acham? Não, beleza, essa é a intuição mesmo. Vamos ver aqui o que acontece. Você vê que ela vai até ali e para, né? Ou seja, ela fica presa nesse potencial. Se eu aumentar a minha posição inicial para cá, aí agora ela vai conseguir passar. Tá? E vocês veem que uma coisa interessante aqui é o seguinte, suponha que eu vou diminuindo aqui a minha posição inicial até ficar bem aqui pertinho, tá vendo? Ó? Aqui, eu não sei se vocês conseguem ver direitinho nesse gráfico, mas está um pouquinho para baixo, ó.
Tá vendo? Tá a linha está um pouquinho para baixo. Então, nesse caso, ele não vai conseguir passar, né? Então, se a gente ver isso daqui, ele, tá vendo? Ele vai chegar bem perto e não vai conseguir passar. Aí agora vamos tentar aumentar isso aqui um pouquinho. A gente aumenta aqui, e aí você vê que agora ele está chegando quase na bordinha. Então, essa daqui é aquela situação que vários de vocês já me perguntaram antes, de o que acontece exatamente no limite, né? O que acontece quando eu começo exatamente nesse ponto aqui? Então, nesse ponto, o que vai acontecer? Velocidade é zero. Se eu começar numa altura que bate exatamente aqui no ponto, a velocidade é zero. E dá para ver isso daqui, né? A gente vê aqui, ó, quer ver? Peraí. A gente vê aqui, ó, tá vendo que ele chega muito perto, e a hora que ele chega aqui, ele chega parando. Então, se a gente for aumentando isso daqui, agora eu acho que ele vai conseguir passar, ó, tá vendo? Mas a hora que ele passa, ele chega ali praticamente parado. Então, ele chega aqui, ó, e para, e aí passa, tá vendo? E a gente pode ir brincando com os parâmetros até ver se a gente consegue fazer ele parar. Ó, passou, então tem que diminuir um pouquinho mais. Diminuir um pouquinho mais. Passou aí de novo. Então, diminui mais um pouquinho. Não passou, tá vendo? Então, agora que ele chegou, parou e voltou. Então, se eu aumentar agora um pouquinho, talvez ele vai passar. Passou. Se eu diminuir um pouquinho, eu acho que ele não vai passar. E passou. Não deu tempo de passar, mas a gente pode aumentar o tempo aqui, e aí ele passa. Então, vai passar. Você vê que ele demora, né? Ele para, porque ele fica quase parado aqui. Se a gente for diminuindo isso daí, ele vai chegar a um ponto onde ele vai ficar quase parado. Tá vendo? Agora não passou. Agora eu estou indo cada vez aqui mais tentando fazer ele parar. Vem aqui, parou, voltou. Tá certo, pessoal? Então, esse tipo de coisa, assim, dá muita intuição física para a gente. Ou seja, se eu quero ultrapassar essa barreira, a gente fala que isso aqui é uma barreira de potencial. Então, se eu quero ultrapassar essa barreira, né, se eu quero fazer com que a partícula seja capaz de ultrapassar essa barreira, eu preciso fornecer uma energia inicial suficiente para ultrapassar a barreira. Então, se a gente sabe a altura dessa barreira, a gente sabe quanto de energia inicialmente a gente tem que fornecer. Tudo bem, pessoal? A gente pode também inventar alguns potenciais mais exóticos. Ó, aqui eu inventei um, tá? Que usa cosseno hiperbólico e tal, então tem um potencial mais exótico aqui. Então, esse potencial ele tem essa cara. Pode talvez colocar um pouco mais assim, né? Ou seja, ele tem esse tipo de cara. E a gente pode se perguntar agora, por exemplo, se ele vai conseguir escapar para um lado ou para o outro. Então, acho que nessa configuração que eu coloquei aqui, ele fica praticamente parado, mas ele cai para um lado, né? Se eu colocar ele, por exemplo, um pouquinho para a direita, tá vendo? Então, em vez de colocar ele no zero, eu coloco ele um pouquinho para a direita, aí agora ele vai cair para a direita. Então, você vê, de novo, é aquela situação do limite. Se eu coloco ele exatamente em zero, ele fica parado. Eu acho que o programa deve até aceitar isso, vamos ver. Se eu coloco ele em zero, olha só o que acontece. Ele fica parado, tá vendo? Em zero ele fica parado, quando x igual a zero. Mas se eu coloco qualquer coisinha para a direita, ele cai. E aí, a forma como ele cai é a seguinte. No começo, a força, porque lembra, a força tem a ver com a derivada, com a inclinação desse potencial. A força é menos a derivada do U. Né? Então, a força tem a ver com a inclinação. Aqui, a força é muito grande. Né? Agora, aqui, a reta tangente, né? A reta tangente é praticamente paralela ao eixo X. Então, a força, exatamente aqui, é muito pequena. Por isso que, no começo, a força vai ser quase zero, e ela vai só levar ele um pouquinho para a direita. E aí, conforme ele for indo mais, a força vai levando um pouquinho mais. Então, aqui, ó, tá vendo? Ele é muito devagar, depois, a hora que ele começa a chegar aqui nessa corcova aqui, aí ele acelera, né? Ele faz vrum, assim, né? Então, é semelhante ao que a gente está acostumado sobre o movimento sei lá, de um carrinho, alguma coisa assim, né? Quando ele começa lá em cima da montanha-russa, ele está bem devagar, de repente ele começa a acelerar e vai muito rápido. Tudo bem? Show. Beleza. Ok, pessoal. Nenhuma dúvida? Posso fechar isso aqui?
Beleza. Ok, então, na última aula, a gente estava falando sobre o conceito de trabalho, tá? E hoje eu quero falar sobre o conceito de potência. Que está intimamente relacionado com a ideia de trabalho. Então, só revisando um pouco o que a gente viu do trabalho, né? O trabalho que é realizado ao mover uma partícula de uma posição xi até uma posição xf, ele é f de x vezes dx. Oi, Rafael, naquele exemplo ali, a gente não está incluindo isso daí, né? Ou seja, ali é a dinâmica em função de alguma força potencial. A gente poderia incluir esse tipo de coisa, mas a gente teria que levar em conta a normal. Ou seja, a gente teria que levar em conta que ele só vai estar em contato se a normal for diferente de zero e assim por diante. Dá para levar isso daí em conta, sim. Isso é bem interessante. Eu posso até depois pensar se dá para fazer isso ali no código, tá? Mas ali não estou levando isso em conta, ok? Beleza. Então, o trabalho ele está relacionado quando a gente move a partícula numa certa direção. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o eixo x, a gente vai mover ela de um certo xi até um certo xf, tá? E o ato de mover a partícula daqui para cá, como tem uma força F de x atuando sobre ela, né? F de x é a força resultante. Então, o trabalho realizado é a integral da força vezes o dx. E a gente tinha visto também que avalia o teorema trabalho-energia cinética, que dizia que o trabalho total realizado é a variação na energia cinética da partícula. Então, deixa eu só mudar a ordem aqui, peraí. Aqui, pronto. Tá? E isso daqui é geral, tá? Isso vale para forças, inclusive, que não são conservativas, mas a gente viu que no caso de ser força conservativa, se a força é conservativa, então o que a gente obtém é que isso também pode ser escrito como sendo a energia potencial inicial, U de xi, menos U de xf. Tá? Então, isso aqui é um resumo em 3 etapas aqui do trabalho. O trabalho é definido assim. Isso coincide com a diferença de energia cinética, o que dá uma interpretação bacana para o trabalho, e coincide, no caso de forças conservativas, com a diferença de energia potencial. Ok? Bom, a potência, por outro lado, ela é definida como sendo a taxa de variação do trabalho, P é dW dt. Ela é o quanto o trabalho varia por segundo, tá? Então, a gente vê que a unidade de potência vai ser a unidade de trabalho, que é a energia, então é Joule, dividido por segundo. E isso é o que a gente chama do watt, tá? Isso é o watt. Ok? Então, a potência ela é dada em watts. Né? Como é que a gente pode entender um pouco melhor a potência? Então, a ideia é que eu vou pensar no trabalho como sendo trabalho em qualquer instante de tempo t, e eu vou pensar nele através dessa fórmula aqui, como sendo 1 meio de m velocidade num certo instante t ao quadrado, menos 1 meio de m velocidade inicial ao quadrado. Então, ao passo que aqui eu estou pensando no trabalho entre dois pontos xi e xf, aqui eu estou pensando no trabalho entre pontos xi e x de t. Então, aqui eu estou pensando no trabalho entre xi e x de t para um dado t. Tá?
Ou seja, estou pensando no trabalho em cada instante de tempo. E a taxa de variação do trabalho, então, é o que a gente chama de potência. Escrevendo o trabalho, então, dessa forma aqui, né? Aí, o que a gente vê é o seguinte. A gente vê que o P, ele vai ser, então, DDT disso daqui, né? Só que essa parte é constante. Então, isso fica só DDT de 1/2 de M V de T ao quadrado. Ok? Usando, ou seja, a potência, ela é a taxa de variação da energia cinética. Ok? Usando a regra da cadeia, a gente pode derivar essa velocidade ao quadrado, né? Então, fica P igual a 1/2 de M ddt de V ao quadrado. E aí, usando a regra da cadeia, isso vai dar 1/2 de M. A derivada primeiro do V ao quadrado com relação a V, que vai dar 2V, depois dV dt. Tá? Mas dV dt é igual a aceleração, né? Então, você vê que isso aqui vai dar... bom, primeiro que o 2 cancela aqui, né? Então, vai ficar V vezes MA. Que tem um M aqui e tem um A aqui. Ou seja, a gente chega na conclusão que a potência é igual a força vezes a velocidade. Tá? Então, resumindo, a potência é igual à derivada com relação ao tempo do trabalho, que é igual à derivada com relação ao tempo da energia cinética, e que é igual à força vezes a velocidade. Essa fórmula F vezes V ela é particularmente útil, ela é muito fácil de ser aplicada. Né? Tudo bem, pessoal? Perguntas? Isso tudo vale para forças não conservativas. Vale também para forças não conservativas. Perguntas? Beleza. Vamos fazer um exemplo, então. Vamos considerar a resistência com ar. Resistência do ar. Então, a gente imagina que a gente tem um carrinho aqui. Tá? E que ele começa andando para cá com uma certa velocidade V0. Então, não tem nenhuma força atuando sobre ele, tá? Mas, num certo ponto, ele começa com V0 e aí você solta esse carrinho. Então, a gente tinha visto que, nesse caso, a força ela era menos lambda vezes a velocidade. Né? E essa força ela é não conservativa. É atrito, né? É dissipativa. Porque ela não pode ser escrita como sendo a derivada de uma energia potencial. Tá? E aí, então, a gente tinha visto que da segunda lei, né, MA igual a menos lambda V, a gente tinha demonstrado que a velocidade ela tinha um decaimento exponencial. Então, ela era V0 e a menos lambda T sobre M. Era um decaimento exponencial. Tá? Então, nesse caso, a gente vê que a energia cinética vai ser K igual a 1/2 de mv quadrado, né? Que é igual à energia total, né? É igual à energia total, não tem energia potencial aqui.
E isso daqui vai ser, então, 1/2 de m v0 ao quadrado e a menos 2 lambda t sobre m, porque a exponencial aqui ao quadrado, 2 entra aqui dentro, né? Então, vocês veem que a energia cinética não é conservada, ou seja, a energia cinética diminui no tempo. Ou seja, a gente tem aqui perda de energia. Né? Claro que a gente tem perda de energia porque é atrito, né? Então, a gente tá perdendo energia, a gente sabe o que o atrito vai fazer. O atrito vai fazer com que esse bloquinho pare. Ele começa aqui, vai diminuindo a velocidade, uma hora ele para, né? Então, a gente está perdendo energia cinética, portanto, a gente está dissipando energia. Tá? Quem que vai ser a potência? A potência vai ser P igual a F vezes V. Tá? Então, como F é menos lambda V, isso aqui vai ser menos lambda V ao quadrado. Então, você vê que a potência é sempre negativa, tá? Ou seja, isso aqui está dizendo para a gente qual que é a energia dissipada por segundo. Por segundo, tá? Então, enquanto que isso aqui está dizendo para a gente qual que é a energia total em função do tempo, isso aqui está dizendo qual que é a energia dissipada a cada segundo. Então, a cada segundo eu estou dissipando lambda v quadrado de energia em cada segundo. Tá? Então, potência é sempre alguma coisa de energia por segundo. Por exemplo, quando alguém falar para você de uma hidrelétrica, vai falar, ou de uma usina de geração de energia, vai falar assim, essa usina ela gera não sei quantos megawatts, né? Ou seja, a unidade que o pessoal usa numa usina vai ser megawatts, gigawatts, quilowatts e assim por diante. Porque isso daí te fala o quanto que a usina gera por segundo de energia, né? Então, a cada segundo, a hidrelétrica está fornecendo tantos watts, tantos joules de energia. Então, isso que é watts, né? Watts é joule por segundo. Tá? Aqui a gente está dissipando energia, então a gente está comendo a lambda v quadrado de energia por segundo. Tudo bem? Então, para onde está indo essa energia, né? Isso daqui está sendo, essa energia está sendo convertida em energia térmica, né? Energia térmica. É por isso que o ônibus espacial ele fica flamejante, né? Quando ele entra na atmosfera. Você tem um ônibus espacial lá retornando para a Terra e aí ele fica meio pegando fogo, assim, né? Porque, no fundo, você está dissipando uma quantidade enorme de energia, que tem a ver com atrito com o ar, e ela é tão grande que, no fundo, ele fica até incandescente ali. Ou seja, esquenta tanto, né? Que ele fica até meio incandescente. Tudo bem, pessoal? Verdade, Lucas. Isso é um bom ponto. Som é uma forma de perda de energia. Em geral, tem um ditado, o pessoal que trabalha mais com engenharia elétrica, por exemplo, que som é ruim, né? Não um ditado, mas assim, tem uma regra geral para quem trabalha com engenharia elétrica, que qualquer coisa que faz barulho é ruim. Né? Então, se você tem qualquer tipo de eletrônico na sua casa que está fazendo barulho, é porque ele está dissipando coisa que não devia, né? Ou seja, está indo embora energia em alguma forma que não devia. Então, com certeza, você pode dissipar no som, sim. No fundo, essa é uma pergunta interessante, né, Lucas? Porque o som está muito relacionado com a resistência com o ar mesmo. Ou seja, quando um carro, se você ouve um carro, né? Por que você ouve? Tudo bem, quando você ouve um carro, você pode ouvir em partes o motor do carro, né?
Mas às vezes você ouve aquele zumbido que não tem nada a ver com o motor, que é o zumbido do carro passando pelo ar rápido, né? Aquele zumbido, no fundo, é exatamente essa dissipação de energia, né? Porque o que está acontecendo? O carro está fazendo as moléculas do ar chacoalharem, né? Acho que talvez para um avião isso seja até melhor, né? Está fazendo as moléculas chacoalharem portanto, está emitindo som. Então, é exatamente essa energia térmica e sonora que estão todas juntas. Não tem um nome melhor, é energia dissipada. Em geral, a gente fala em energia térmica e o som está meio que embutido aqui, né? Não, Celso, a energia do universo é constante, né? Ou seja, a energia do universo é um valor fixo, ela está sendo redistribuída, no fundo, né? Você tem muitos graus de liberdade aí, e ela está sendo redistribuída, mas até onde a gente sabe, a energia do universo é constante. Mais perguntas, pessoal? Vou fazer um outro exemplo aqui. Vamos considerar a mesma situação do carrinho, tá? Só que agora eu vou supor que, em vez de ter uma velocidade inicial aqui, eu tenho, na verdade, uma força externa. Isso aqui pode ser, por exemplo, o motor do carro. Então, agora eu estou numa situação onde o carro, o motor do carro, né, está injetando energia, tá fazendo força para fazer o carro andar. E, por outro lado, você tem aqui a resistência do ar também, né? Você tem a resistência do ar menos lambda V. Tá? Então, nesse caso, a força resultante vai ser F igual a força externa menos lambda V. Tá? E, portanto, a potência dissipada vai ser, de novo, a força vezes a velocidade, então vai ser a força externa vezes V menos lambda V ao quadrado. Tá? Então, o que a gente observa aqui é claramente um balanço nas potências, né? Ou seja, a potência total, P, vai ser igual à potência devido à força externa menos a potência devido ao atrito. Tá vendo? Ou seja, isso é mais, né? Desculpa, mas tudo bem. Né? Então, o que a gente tem aqui é um balanço, um balanço de potências. É muito útil a gente tentar entender esse tipo de balanço. Ele aparece com frequência, não só aqui em mecânica, mas em várias áreas da ciência. Tá? O que é essa potência? Isso aqui é a variação de energia cinética da partícula. Tá? Então, isso aqui está dizendo para a gente a potência total atuando sobre o carro. Então, é o quanto está variando a energia cinética desse carro. Né? E a gente vê que isso aqui tem duas fontes. Tem uma fonte que é devido à força externa, né, que tende a acelerar o carro, e tem uma outra fonte devido à resistência com ar que tende a frear esse carro. Então, se o sistema chegar na velocidade terminal, lembra aquela ideia da velocidade terminal, que nem no caso do paraquedista? Se ele estiver numa velocidade terminal, a gente vai ter que o K, ele não vai ser zero, né? A velocidade terminal ele não vai estar parado, mas o dkdt é igual a zero. Ou seja, dkdt, dkdt igual a zero. A energia cinética não muda mais no tempo. Velocidade ou energia cinética não muda mais no tempo. E, portanto, a gente tem que, como a potência é igual a zero, significa que a potência externa vai estar batendo com a potência relativa à força de atrito. Ou seja, nesse caso, a gente tem um balanço em dizer que a potência fornecida é igual à potência dissipada.
Então, quando o carro está se movendo a velocidade constante, né, se você tem um carro e ele está se movendo a velocidade constante, significa que toda a potência fornecida pelo motor está sendo dissipada, ou seja, tem um balanço, a velocidade do carro não está mais mudando. Se o carro fornecer mais potência do que é dissipada, aí, se o motor, né, fornecer mais potência do que está sendo dissipada, ele acelera. Se ele fornecer menos, ele desacelera. Quando ele fornece exatamente a mesma potência, aí o carro anda com velocidade constante. Tá? Então, esse tipo de balanço ele é muito útil aqui, do ponto de vista de design de motores, aqui, né, design de, sei lá, engenharia mecânica, claro que dá para ver que isso daqui é útil, porque aí você, com isso, você consegue saber qual que é a potência que você tem que fornecer do motor, né? Você fala assim, não, meu motor tem que fornecer tanto de potência, porque eu tenho que comparar isso com a força de atrito e assim por diante, né? Mas você vê que esse tipo de balanço ele é muito comum. Algo é fornecido, algo é perdido, né? Se o que é fornecido é maior que o que é perdido, a grandeza do sistema aumenta. Se o que é fornecido é menor do que o que é perdido, aquela grandeza diminui. E se o que é fornecido é igual ao que é perdido, o sistema fica numa situação de constante. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Entra um conceito de rendimento. Todas essas questões começam a entrar, Celso, verdade. Ou seja, começa a ser importante esse tipo de raciocínio, né? Tudo bem, pessoal? Beleza. Então, agora, a gente vai começar a entrar na questão de... A gente vai rever tudo isso que a gente viu, tá? No caso de 3 dimensões. Então, só para revisar alguns conceitos, né? A gente viu, eu vou colocar aqui algumas palavras-chave, né? Então, a gente falou de força conservativa, energia potencial, equilíbrio mecânico, depois a gente falou de conservação de energia, trabalho e potência. Tá? Esses aqui foram os conceitos que a gente discutiu, que a gente abordou, no fundo, nas últimas 2 aulas, né, depois da P1. Tá? A gente vai agora rever tudo isso no caso 3D. Então, tudo que a gente falou aqui foi para o caso 1D, né? O que vem agora, né, em seguida, é repetir isso para sistemas tridimensionais, ou seja, fazer um tratamento vetorial disso tudo, tá? Então, como a gente aqui teve que introduzir vários conceitos novos, aparecem umas derivadas diferentes, aparece, sabe, um monte de conceito aqui, umas integrais em x e não em t, etc. Por simplicidade, a gente falou tudo em 1D, mas o mundo é 3D. Então, o que a gente vai fazer agora é rever tudo isso daqui no caso 3D. E com isso a gente vai conseguir ter uma formulação bem mais geral e bem mais bacana de todos esses conceitos. Ok? Bom, e para começar a falar sobre isso, a gente vai ter que introduzir um conceito novo, que é o conceito de derivada parcial. Qual que é a ideia? A gente já viu muito como fazer uma derivada, né? Vocês já estão craques em fazer derivada. Mas o que acontece quando a gente tem uma função de mais de uma variável? Por exemplo, uma função f de x e y, né? Como é que a gente pode agora pensar... Ou seja, a gente tem uma função que não depende agora de uma variável, t ou x. Ela depende de 2 variáveis, x e y. Tá?
Então, nesse tipo de caso, a gente pode derivar com relação a x ou derivar com relação a y. E é isso que a gente chama de uma derivada parcial. Então, aqui a gente define uma derivada parcial, que é del f del x ou del f del y. Então, esse símbolo aqui, del, deixa eu colocar aqui embaixo. Isso aqui é o que a gente chama de del, D-E-L. Ele é só um símbolo para a gente dizer que essa derivada ela é parcial, ou seja, você está derivando com relação a uma das variáveis. E qual que é a lógica? Tá? A lógica é que você vai derivar supondo que você deriva com relação a x, por exemplo, supondo que o y é constante. Tá? Então, vamos ver um exemplo aqui, antes de eu colocar a definição formal. Vamos só ver um exemplo rapidinho. Suponha que você tem a seguinte função, x ao quadrado mais 3x y ao quadrado, por exemplo. Então, aqui eu posso calcular a derivada de f com relação a x. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, calcular a derivada parcial, gente, é muito fácil. É tipo assim, se vocês sabem fazer a derivada normal, fazer a derivada parcial é trivial, tá? Porque é só você olhar para essa fórmula e pensar assim, esse y é uma constante. Você mentaliza, digamos assim, que esse y aqui, na verdade, é uma constante. Ou seja, que nem a massa, sei lá. É constante. Então, esquece ele, trata ele como uma constante. Então, se eu quero derivar isso daqui, a derivada de x ao quadrado é 2x, e aqui o y é uma constante, então eu só derivo com relação a x. Fica mais 3y ao quadrado. E, por outro lado, se eu quero derivar com relação a y, fica aqui, agora, quando eu derivo com relação a y, o x é uma constante, então isso daqui é uma... né, para essa derivada com relação a y, isso daqui é um número fixo, uma constante. Então, a derivada disso é zero. E aqui o 3x é uma constante. Então, eu vou obter 6x vezes y. Ou seja, eu mantenho 3x e esse y ao quadrado, quando eu derivo, fica 2y. Tudo bem? Então, só para escrever para vocês a derivada parcial formalmente, né? Isso daqui é definido da mesma forma, então seria o limite de Δx tendendo a zero, f de x mais Δx e y, menos f de x e y, dividido por Δx. É exatamente a definição que a gente tinha antes. Tá? E da mesma forma aqui, limite de ΔY, a derivada, desculpa, parcial com relação a y, é f de x, y mais ΔY, menos f de x e y sobre ΔY. Então, é a mesma forma, você vê que, tipo assim, eu mantenho o x constante, né? Então, aqui, por exemplo, como eu estou derivando com relação a y, esse x está fixo aqui, tá vendo? É x e x. Mas o y, eu faço uma variação nele. Então, eu pego o y e mudo um pouquinho. Tá? Oi, Celso. Claro, repito sim. Então, a ideia da derivada parcial é que quando eu tenho uma função que depende de mais de uma variável, se eu quero derivar com relação a x, eu mantenho o y constante. Se eu quero derivar com relação a y, eu mantenho o x constante. Eu trato a outra variável como uma constante. Então, vamos talvez fazer um outro exemplo aqui para praticar mais, Celso. Vamos supor que a gente tem assim, f de x e y igual a x elevado a 10, y elevado a 9, né? Então, se eu derivar com relação a x, isso daqui é visto como uma constante, ou seja, esse y igual a 9 eu não encosto nele. Então, isso daqui vai ser y elevado a 9, del x de x elevado a 10. Ou seja, eu posso até colocar esse cara para fora da derivada, né? Ele sai para fora aqui. E a derivada que aparece aqui é a derivada que a gente está acostumado. Então, isso daqui vai ser 10, y elevado a 9, x elevado a 9. Por outro lado, se eu quero derivar com relação a y, eu coloco o x para fora da derivada. E aí, agora, essa derivada é a derivada usual que a gente está acostumado. Então, fica 9, x elevado a 10, y elevado a 8. Tudo bem? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Suponha que eu tenho uma função de 3 variáveis.
que vai ser a lambda x ao quadrado yz mais gama xz, onde gama e lambda são constantes. Então, eu pergunto aí para vocês, quem que é a derivada disso com relação a x? E aí, pessoal, o que vocês acham? Derivada com relação a x. Ok? 2xy lambda, porque aqui eu trato isso como uma constante. Mas tem mais um termo aqui, porque aqui eu também trato x como uma constante, então fica ddx de x, que é 1, então fica gama z. Então fica 2 lambda xyz mais gama z. Opa, desculpa, eu coloquei zero aqui, nada a ver. Tá? E a derivada com relação a y? Vamos lá, pessoal, derivada com relação a y. Vocês conseguem, vamos lá. Dois xz lambda, perfeito. Quer dizer, desculpa, não é perfeito não, o Gabriel colocou certo. Se eu derivo com relação a y, desculpa. Aqui tem y? Não, então isso daqui dá zero. Aqui eu derivo com relação a y. O x ao quadrado, o z e o lambda são constantes. Então isso daqui vai dar lambda x quadrado z. Tá? E a derivada com relação a z? Perfeito, boa. Lambda x quadrado y, porque aqui eu derivo com relação a z. Então tudo isso daqui é visto como uma constante. E no outro termo, gama e x. Ok. Pessoal, tá claro? Por favor, se manifestem, gente. Se vocês não falam nada, eu não tenho como saber. Querem fazer mais exemplos? Heisen, na do y, o y só aparece em um lugar aqui, ó, né? Então, eu vou derivar a do y, a gente pode fazer ela com mais calma, ela vai ser assim, ó, lambda x quadrado z del y de y mais gama xz del y de 1. Ou seja, eu posso pôr em evidência tudo que não depende de y, né? Então, isso daqui dá 1 e isso daqui dá 0. Ou seja, fica lambda x quadrado z. Beleza? Beleza. Claro, Marina. O que dá 6xy, vamos ver aqui. Então, vamos tentar fazer ele em mais detalhe. Então, eu vou derivar essa função com relação a y. Isso daqui, quando eu derivo com relação a y, ele dá zero. Então, a gente pode escrever assim, né? É del y de x quadrado mais del y de 3xy ao quadrado. Então, isso daqui, assim, sobre a ótica do y, né? Isso daqui é uma constante. O y não tem nada a ver com o x. Então, isso daqui vai dar zero. Né? Agora, aqui é a mesma coisa. O 3x pode ser posto em evidência. Então, eu posso escrever isso como sendo 3x vezes a del y do y ao quadrado. Ou seja, eu ponho esse 3x para fora. E o que sobra é só a derivada de y ao quadrado, que dá 3x vezes 2y. Por isso que dá o 6xy. Beleza?
Show. Legal, pessoal. Então, ó, derivada parcial é o tema de quase todo o curso de cálculo 2, tá? O cálculo 1, que vocês estão vendo agora, ele em geral é chamado de cálculo de uma única variável. Então, vocês vão ver derivadas integrais de uma única variável. Cálculo 2 é, em geral, cálculo de muitas variáveis, né? Então, no cálculo 2, vocês generalizam os conceitos que vocês aprenderam em cálculo 1 para considerar funções de múltiplas variáveis. XY, XYZ, quantas variáveis vocês quiserem, tá? Então, isso aqui, no fundo, vocês vão ver em mais detalhe, em muito detalhe, no curso de cálculo 2. Uma outra coisa que a gente pode fazer que é legal é a ideia de derivada segunda. Tá? Derivada segunda. Por exemplo, a gente podia calcular del F, del 2F, del X2. Del 2F, del X2. O que é isso? Isso é del X de del X. Ou seja, eu simplesmente derivo duas vezes. Tá? Então, se a gente pensar nesse exemplo aqui, né, como é que ficaria? É fácil fazer essa derivada. Eu vou chegar aqui, eu vou fazer del X, e eu simplesmente copio e colo aqui esse resultado do del F del X. Então, 2 lambda XYZ mais gama Z. E agora eu derivo de novo, né? Então, eu derivo de novo, e isso daqui vai ficar... Bom, aqui não tem nada, né? Não tem x aqui. Se eu derivo de novo, dá zero. E aqui sobra um x aqui. Então, vai dar 2 lambda YZ. Eu copio e colo todo mundo e mato esse carinha aqui. Né? Eu gosto muito de pensar, gente, nessa derivada como uma espécie de um caminhão descontrolado aqui, mas um caminhão seletivo, sei lá. Ela é um operador, então ela vai entrando aqui e vai batendo. Ela vai batendo em cada um dos termos, e tudo que não tem x aqui, ela passa batida. Então, daqui para cá, eu simplesmente copio e colo tudo que não tem x. Então, tipo, não tem x, eu copio e colo. E o que tiver x, eu opero sobre ele. Então, ela vem aqui, ela bate no x e sai andando, né? E ela vai fazendo isso para cada um dos termos. E aqui, então, tudo isso, exceto pelo x, é uma constante. Ela só bate no x aqui, faz alguma coisa e vai embora. Né? Agora, uma coisa que é mais interessante no caso de derivados segundos, que começa a aparecer uma novidade, é que a gente pode ter derivadas cruzadas também. Derivadas cruzadas. A gente pode ter, por exemplo, uma coisa que a gente escreve assim, ó, del 2F, del X, del Y. Né? Isso aqui o que é? Primeiro eu derivo com relação a X, depois eu derivo... Desculpa, primeiro eu derivo com relação a Y, depois eu derivo com relação a X. Né? Então, isso daqui é algo que é quase idêntico às derivadas segundas que vocês estudam em cálculo de uma variável, né? Ou seja, eu trato todo mundo como constante e eu simplesmente derivo duas vezes com relação à minha variável x. Aqui já é uma novidade de derivadas parciais, porque agora eu posso primeiro derivar com relação a uma, depois derivar com relação a outra. Então, se a gente pegar esse exemplo aqui, né? Como é que eu faria isso? Eu tenho del x aqui fora, e aqui eu tenho del f del y. Então, isso aqui vai ser del x de esse cara aqui, ó. Então, de lambda x² vezes z. Ou seja, vai ser 2 lambda xz. Isso, Carlos, vou chegar nesse ponto exatamente agora. Essa é a questão que a gente, né, misteriosa. Faz diferença a ordem aqui, né? Mas então a gente vai fazer isso através de exemplos. Nesse caso aqui, eu coloquei xy, então é del x e del f del y. Primeiro y, depois x. Vamos fazer agora o outro caso, que seria uma coisa assim, del y, del x. Então, isso aqui seria del y de del f del x. A ordem é trocada. Primeiro eu derivo com relação a x, depois y. Então, isso aqui vai dar del y. E aí, o que aparece aqui é esse cara aqui, ó, del f del x. Então, vai ser 2 lambda xyz mais gama z. Né?
E agora eu tenho a derivada com relação a y disso daqui. Quanto é que vale essa derivada, pessoal? Não, Gabriel, faltou coisa aí. Dois x lambda. Isso, 2x lambda. Você vê que é exatamente igual a outra aqui, né? Então, isso daí, gente, é um resultado que eu acho que ou eu não vou demonstrar, ou eu vou ver se eu consigo colocar a prova nas notas de aula, mas a gente não vai fazer aqui em sala, tá? Isso aqui é geral, tá? Geral, resultado geral. Que a derivada, se eu faço com relação a x e y, isso é igual à derivada com relação a y e z. Desculpa, y e x. Tá? Isso daqui não é óbvio, tá? A gente viu isso daqui através de um exemplo, mas não é óbvio que tem que ser verdade. Tá? A gente só verificou isso através de um exemplo, mas esse resultado ele é absolutamente geral, tá? Eu vou ver se eu consigo colocar uma demonstração simples, algum apêndice, alguma coisa assim nas notas, tá? Isso, Rafael, é meio ao contrário, né? Porque você vai atuando de dentro para fora. Então, primeiro eu faço esse, depois esse daqui. É tipo formando uma fila, né? Tipo, se você tem, tipo assim, a derivada décima de f com relação a x é del x, del x, del x de f. Então, eu primeiro atuo com esse aqui, aí o que sobrar eu atuo no da esquerda, sobrar eu atuo no da esquerda e assim por diante, né? Eu vou atuando de dentro para fora. Beleza? Perguntas, pessoal? Beleza. Então, agora, vamos falar sobre a ideia de força conservativa. Em 3D, né? Então, uma força F, né? F de R. Ou seja, o vetor força, que depende do vetor posição, é conservativa. Se ela pode ser escrita em termos de uma energia potencial U de R, ou seja, U de XYZ, tá? Que é um escalar. Então, a força, ela é um vetor, tá? Mas a energia potencial, ela é um escalar, tá? Ela não é um vetor. Como? Então, como é que a gente vai agora converter um vetor, né, um escalar num vetor? A gente tem uma energia potencial que é um escalar e a gente quer tirar 3 componentes disso daqui. A forma que isso é feito é através das derivadas parciais. Fx é menos del u del x, Fy é menos del u del y e Fz é menos del u del z. Né? Então, é por isso que as derivadas parciais são importantes, por isso que eu introduzi elas, porque a força conservativa ela é feita tirando as derivadas parciais da energia potencial com relação a x, y, z.
Faz sentido, né, Gabriel? Concordo. Então, vocês veem que o vetor força, né? O vetor força, que ele vai ser fx na direção y, mais fy na direção j, mais fz na direção k, ele pode ser escrito como menos del u, del x na direção y, menos del u, del y na direção j, menos del u, del z na direção k. E essa combinação que está aparecendo aqui, ela é uma combinação que aparece com muita frequência em tudo quanto é área, em tudo quanto é situação. Isso daqui é o que a gente chama de um gradiente. Gradiente. A gente define o gradiente, a gente tem um símbolo novo, que é um triângulo de ponta cabeça. A gente escreve assim. E esse triângulo é o que a gente chama de um nabla. Eu não me lembro exatamente por que as pessoas chamam isso de nabla, mas é nabla. Então, o gradiente a gente fala que é o nabla U. Né? E isso daqui é definido como sendo um vetor cujas componentes são as derivadas com relação a cada coordenada. Então, a gente começa com uma função que é um escalar e a gente produz um vetor cujas componentes são as derivadas. Né? E aí a gente vê, então, que a força, o vetor força, ele é menos nabla U. Ele é menos o gradiente do potencial. Né? Então, esse objeto aqui vai ser o tema de grande parte dos cursos de cálculo 2 e 3. Ele vai aparecer com muita frequência. Tá? E ele aparece em tudo quanto é área, não só em física, mas em matemática, em várias áreas da ciência. É o gradiente de uma função. Tá? U é um escalar, mas é um escalar que depende de diferentes direções. Então, eu tenho aqui um sistema de referencial, x, y, z, né? E para cada ponto desse sistema de coordenadas, eu tenho um u de x, y e z. Então, o gradiente ele é um vetor que está me dizendo como é que o u varia em cada uma das direções, né? Ou seja, como é que ele varia para cá e para cá. Tá? Claro, Celso. Então, esses sinais, eles são que nem no caso unidimensional. Lembra que lá a gente colocava que a força era derivada, era menos a derivada da energia potencial, né? Então, esse sinal aqui é igualzinho no caso unidimensional. Ele aparecia por uma questão da conservação de energia, né? Eu tinha até mencionado que é um pouco uma questão de definição, mas é que quando a gente define esse sinal como negativo, esse U acaba sendo a energia potencial que aparece lá na energia total, tá? Então, isso aqui é meio uma questão de definição, ou seja, uma força F ela é conservativa se existe uma função U tal que isso aqui pode ser escrito. O gradiente não tem esse sinal. Né? O gradiente, ele dado um objeto matemático, né? Isso aqui, digamos assim, isso aqui é uma definição física. Né? Isso aqui é física. Isso aqui é uma definição matemática que aparece em vários outros contextos que não tem nada a ver com física. O gradiente é simplesmente um vetor, todo mundo com sinal de mais aqui, com as derivadas em cada uma das direções. Mas como a força, então, tem esse sinal de menos, então a força fica menos o grade U. Tudo bem? Tudo bem mesmo, Celso? Se não tiver claro, a gente discute mais. Então, e quem faz isso daí, Lucas, é o gradiente. O gradiente, ele transforma um escalar num vetor, né? No sentido que ele forma um vetor cujas componentes são as derivadas dessa função escalar. Porque o que é importante entender é que essa função u, ela é um escalar, mas é um escalar que depende das três coordenadas, né? É um u de r. Tá? Então, apesar dela ser um escalar, ou seja, ela não ser um vetor, ela depende em si de um vetor. Então, isso daí inclusive, uma coisa que eu queria chamar a atenção, que é essa ideia de que uma coisa é a função ser um escalar ou um vetor. Outra coisa são os parâmetros que ela depende, né?
você pode muito bem ter um escalar que é uma função de um vetor, né? Ou você pode ter nesse caso, vai ser um vetor que é uma função de um vetor, ou seja, a força é um vetor e que, por sua vez, depende das 3 componentes do vetor, tá? Isso, o gradiente ele é definido dessa forma. Isso aqui é uma definição matemática. A gente até põe 2 pontinhos aqui no sinal de igual, 2 pontos igual, para dizer, isso é uma definição. Eu estou definindo esse objeto, chamando isso aqui de nabla-U, que é definido dessa forma. Enquanto que a força, na verdade, é dada por isso daqui. Então, por comparação, né, como aqui tem menos em todo mundo, a força acaba sendo menos nabla-U. Perfeito, Raul. Isso é um bom exemplo, né? A gente vai ver outros exemplos agora também. Heisen, nesses contextos que a gente vai trabalhar assim, para o pessoal de matemática, não. Para o pessoal em matemática, né, quem estiver interessado em matemática, eles vão ter funções lá que vão ser do tipo f de x1, x2, x3, x4, eles podem ter funções de qualquer variável, não precisa nem ser tridimensional, né? Se tem funções de várias variáveis, você pode definir o gradiente de f da mesma forma. O gradiente de f vai ser del f del x1 vezes um vetor aqui, que é um vetor na direção 1, mais del f del x2 vezes um vetor unitário na direção 2 e tá. O pessoal usa gradientes mesmo em coisas que não tem a ver com espaço, né? Para a gente aqui a definição vai envolver espaço. E nunca vai misturar tempo também. Nunca aparece um cara aqui que é derivada com relação ao tempo, alguma coisa assim. Em teoria da relatividade aparece. Teoria da relatividade a gente fala em espaço-tempo, aí tem um quarto elemento que é a derivada com relação ao tempo. Vamos ver um exemplo, então. Esse é um exemplo bacana, é o que a gente chama de íons aprisionados. Então, isso daqui é, na minha opinião, um dos maiores feitos modernos da física, tá? Isso daqui foi o Nobel de 2012. Tá? O Nobel de 2012 foi dado para quem inventou isso daqui. Isso é uma técnica que permite você aprisionar um único átomo. Ou seja, permite aprisionar um único átomo. É incrível isso. Ou seja, você consegue fazer uma armadilha, imagina meio que aquela armadilha, sei lá, de filme de ficção, onde, sei lá, você está no espaço ali e no espaço tem um único átomo. Você tem um átomo ali, só um. E aí você consegue brincar com esse átomo, você consegue mexer ele de lugar, você consegue fazer experimentos com ele e assim por diante. Então, você consegue fazer armadilhamento de um único átomo, né? E a forma de fazer isso é você primeiro ioniza, né? Então, você ioniza o átomo, você ioniza, você arranca um elétron, remove um elétron. E aí depois você aplica campos elétricos e magnéticos. Tá? Então é assim que eles fazem. Eles deixam o átomo carregado, né, para ele sofrer a ação de campos elétricos e magnéticos, e aí você usa bobinas e usa, né, fios e ímãs e etc., escolhidos de uma forma inteligente, de tal forma a aprisionar esse átomo. Né? O exemplo mais famoso é o que a gente chama de uma armadilha de quadrupolo. Quadrupolo. Ela vai gerar uma energia potencial que tem a seguinte cara: U de x, y, z é uma constante A sobre 2, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2z ao quadrado. Onde esse A é uma constante. Então, eu não vou entrar aqui, claro, nos detalhes de
que configurações de campos elétricos e magnéticos produzem isso, tá? Isso vocês vão ver no curso de Física 3, aprender como gerar esse tipo de potencial, mas o efeito resultante desses campos elétricos e magnéticos é você criar um perfil de potencial no espaço, né? Então aqui XYZ é a posição do espaço, que tem essa cara aqui, tá? Com relação a alguma origem. Claro, a princípio você teria também um termo aqui gravitacional, né? Você poderia ter uma coisa que, sei lá, mais MGZ. Mas a gente vai desprezar isso daqui, porque como é um único átomo, a massa é muito pequena, então esse efeito da massa sobre o átomo é quase desprezível. Então a gente vai jogar fora isso daqui, tá? Então a gente imagina que não tem ação da gravidade, a gente pode desprezar, e a energia potencial é dada só por isso daqui. Tá? Então agora eu pergunto para vocês, e vamos tentar fazer aí, qual que é a força F atuando sobre esse átomo? Então quem que é o gradiente de U? Eu vou até começar a colocar aqui assim, e aí vocês falam para mim aí quem que são essas componentes aqui, ó. Então vamos lá, pessoal. Quem que é a componente X aqui? Ou seja, quem que é a componente X da força? Boa. Só tomando cuidado com esse sinal de menos aí. Exatamente. Então, eu vou ter menos... Eu vou até escrever isso aqui melhor, se vocês me permitem. Ó. Vamos escrever explicitamente para a gente nos confundir. Então, isso aqui é menos del U, del X na direção I, menos del U, del Y na direção J, menos del U, del Z na direção K. Então, o que vai dar isso daqui? Vai dar... Quando eu faço del U, del X, fica A vezes X, então é menos AX na direção I. Quando eu faço del U, del Y, dá AY, então fica menos AY na direção J. E quando eu faço o del U, del Z, fica menos aqui 2AZ. Então tem um sinal duplo aqui, fica mais 2AZ na direção K. Beleza? Então, vocês veem, o que acontece aqui é que na direção, em cada uma das direções, isso aqui é tipo lei de Hooke, né? É tipo a lei de Hooke. É tipo a força da mola, tá vendo? Por exemplo, na direção X, eu tenho que a força vai ser Fx igual a menos A vezes X. Então, é tipo a constante da mola, K, aqui mais eu chamei de A, vezes X. Né? É uma força restauradora. A força ela é tal que, se o X é positivo, ela é negativa, se o X é negativo, ela é positiva. Então, você vê que o que acontece, perdão, é que a força ela é restauradora em X e Y, mas ela é repulsiva em Z. Porque em Z, a força aparece com sinal de mais aqui. Então, eu até coloquei esse gráfico para dar uma ilustrada de como é que é o perfil da força. Né? Então, a ideia é que aqui eu tenho a força, o vetor força, então cada flechinha aqui é o vetor força, né? No plano XZ. Então, eu estou supondo que Y é 0, tá? Mas eu olho no plano XZ. Então, lembrando aqui, né? XYZ está aqui, né? Está aqui. Então, eu tô olhando nesse plano aqui, no plano dessas duas variáveis aqui, tá? Então, vocês veem que ao longo da direção X, a força ela é sempre para dentro, tá vendo? Se eu coloco meu íon aqui, ó, aí, se eu tento agora mover ele um pouquinho de lugar, se eu movo ele para a direita, a força vai me empurrar para dentro. Se eu movo ele para a esquerda, a força me empurra para dentro. Então, vocês veem que ao longo da direção X, ela é uma força restauradora e, portanto, ela armadilha o íon. Essa é a ideia de armadilhar, né?
Você quer criar uma armadilha, é isso. É você criar uma coisa que quando a partícula tenta escapar, a força te puxa de volta. Para todo lado que você tenta fugir, a força te puxa de volta. Então, essa, no fundo, é exatamente a ideia de uma armadilha. Mas vocês veem que na direção Z, ele é meio bugado. Porque na direção Z, se eu subo um pouquinho para cima, aí ele vai embora. A força vai fazer com que ele vá mais para cima. E se eu desço um pouquinho aqui para baixo, a força também joga ele para baixo. Então, isso aqui é uma armadilha, essa armadilha de quadrupolo, ela vai funcionar bem na direção X, mas ela é ruim na direção Z. Faz sentido? Ruim não, ela é péssima na direção Z. Por que ela é péssima? Porque ao longo dessa direção Z é como se fosse um máximo da energia potencial. Ou seja, qualquer coisinha que eu jogar para fora aqui, o íon sai voando. Então, exatamente, isso daqui por que eu quis colocar esse exemplo? Porque isso daqui ilustra um grande gargalo desses sistemas de armadilha. Isso é muito legal, eu acho fascinante. É impossível, usando campos eletromagnéticos, fazer uma armadilha que funciona nas 3 direções. Isso daqui tem a ver com ideias profundas relacionadas com as leis que regem o eletromagnetismo, né? Ou seja, de acordo com o eletromagnetismo, é proibido, pela teoria, você ter uma armadilha. Como é que seria? Seria uma armadilha onde esses 3 caras são positivos, né? É x² mais y² mais alguma coisa z² aqui, né? E é impossível fazer isso daqui. Então, Lucas, não, ele não fica rodando na direção Z, ele sai correndo. Então, tipo assim, se eu colocar ele aqui no espaço, se eu colocar ele em 0, e se eu tirar ele um pouquinho para o X, ele volta para o X. Se eu tirar ele um pouquinho para o Y, ele volta para o Y. Se eu tirar ele um pouquinho para o Z, vum, ele vai embora, né? Então, essa aqui é uma armadilha que, na verdade, ela é um lixo. Ou seja, ela não funciona desse jeito. Eu já vou explicar como consertar isso, claro. Eu já vou explicar, né, qual que é a sacada para a gente consertar isso daqui. Mas o ponto é que escrita desse jeito, você está armadilhando em x e y, mas você está, no fundo, expelindo em y e z. Não, Renan, não é um canhão de elétrons, então, tipo, isso aqui, em primeiro lugar, é um íon, né? Ou seja, não tem elétrons aqui, é um único íon. E não é bem um canhão no sentido que você simplesmente não consegue armadilhar. Ou seja, ao longo da direção Z, o átomo cai, o átomo ele vai embora, né? Ele sai disso daí. Raul, se você quer matematicamente fazer um potencial que sempre puxa em todas as direções, é só colocar valores positivos aqui nas 3. Seria, sei lá, por exemplo, x² mais y² mais z². Isso daí seria algo que é atrativo nas 3 direções, porque ficaria menos, menos, menos. Tá? Oi, Rafael. Isso, a gente consegue ver isso, Rafael, perfeito, olhando para a força, né? Essa ideia de quando a força ela é menos aquela coordenada, ela é restauradora. Então, por exemplo, na direção X, se o X é positivo, a força é para dentro, que nem essa flechinha está mostrando. Então, se eu saio para cá, eu sinto uma força que me traz de volta. Se eu saio para cá, eu sinto uma força que me traz de volta. Já na direção Z, não. Na direção Z, a força ela é positiva. Então, as flechinhas estão apontando para fora aqui, ó. Aí eu tenho, no fundo, se eu saio para cá, a força é para cá. Se eu saio para baixo, a força é para baixo. Então, é como se fosse o máximo da energia potencial. Tá? Então, isso daqui, gente, é um super desafio por muitos anos, assim, porque as pessoas pensavam, não, usando campos elétricos e magnéticos, né, a princípio eu poderia fazer armadilhas super bacanas. Então, a gente pensa em filme de ficção, a gente pensa nisso, né? Quando você vê lá o filme de ficção científica, ou, sei lá, o alienígena, sei lá, fazendo a pessoa flutuar na hora que vai abduzir a pessoa, né? Você imagina assim, o cara está usando um campo eletromagnético ali que está aprisionando a pessoa, tipo Star Wars também, né? Que usa aquela força que traz a nave, né? Que você prende a outra nave lá e tal. Mas, na verdade, com campos elétricos e magnéticos não dá para fazer isso. Você não consegue fazer uma armadilha que funciona nas 3 direções. Mas, calma, ainda há esperança. Eu vou explicar para vocês qual que é a sacada.
Mas está claro qual que é a ideia, pessoal? O que eu queria realmente enfatizar é isso de que como a gente olha para a energia potencial, a gente calcula a força como gradiente, e agora a gente interpreta isso daqui como sendo vetores no espaço. Então, em cada ponto do espaço, eu tenho um vetor diferente. Por exemplo, se eu pegar essa minha partícula aqui e eu mover ela para cá, essa flechinha aqui, que está em cima dela, está me dizendo para onde vai ser a força atuando sobre ela. Então, se eu mover ela para cá, vai ter uma força nessa direção aqui. Se eu, por outro lado, mover ela para cá, a força vai ser nessa direção. E assim por diante. Tá? Então, é que você ia escapar por um lado, né, Lucas? Tipo, se fosse a abdução, você ia acabar escapando por um lado, ou seja, o alienígena ia te puxar, sei lá, para cá, você ia cair para o lado, né? Alguma coisa assim. Porque o ponto é que qualquer pontinho fora do centro que você tiver, ele vai embora. Então, tipo, se o alienígena te mirasse assim, exatamente no centro com precisão infinita, você ficaria parado ali. Mas qualquer micro deslocamento que você fizesse para a esquerda ou para a direita, você sairia voando, você cairia para o lado. Né? Então, qual que é a solução, né? A solução, ela, na verdade, ela é muito inteligente. Nota o seguinte, por que que deixa eu copiar a força aqui, né? Então, a força eu tinha escrito que era menos AX na direção Y, menos AY na direção J, mais 2AZ na direção K. Esse gráfico aqui, ele assume A positivo. Assume que a constante é positiva, que essa constante que aparece aqui é positiva. Como vocês acham que mudaria esse gráfico se A fosse negativo? O que vocês acham? Qual a intuição de vocês? Como é que mudaria o gráfico se agora o A fosse negativo? E faria o que em x e y, Renan? Afastaria, exatamente. Isso é fácil de ver, a gente não precisa nem ter chutômetro, né, Raul? A gente vê isso direto da expressão. Ou seja, se o A é negativo, essa força ia ter a seguinte cara, a gente poderia escrever ela como sendo mais módulo de A na direção x, y, mais módulo de A na direção y, j, menos 2 módulo de A na direção z, k. Tá? Então, você vê que a força seria oposta. Ela seria agora restauradora em z, mas repulsiva em x e y. Em x e y. Né? Então, seria o gráfico contrário, ou seja, aí você estaria aprisionando, né, ao longo dessa direção aqui e repelindo ao longo dessa direção. Tá? Então, qual que é o truque? Né? O truque, é assim que as pessoas fazem esse experimento, né? O truque é você usar, é isso que eu acho muito legal, você usa um A dependente do tempo. Você faz um A que é assim, ó. Ele é assim, ó. Né? Ou seja, ele alterna entre um ponto e outro. Entre um valor positivo e negativo. Então, você tem aqui um valor A0 menos A0. Então, qual que é a ideia da... Isso, exatamente. Uma hora atrai, uma hora repulsia. Cria uma oscilação, exatamente. Então, a partícula começa a querer escapar na direção Z, você inverte a polarização. Aí ela começa a voltar para a direção Z. Aí ela começa a querer escapar na direção X, aí você inverte de novo. Então, você fica indo e voltando, e aí ela fica, no fundo, oscilando aqui dentro, e acaba nunca escapando.
Massa, né? Eu acho lindo isso, assim, é super elegante. A frequência é alta, sim, Gabriel, mas isso não tem problema, porque como isso daqui é gerado com campos elétricos e magnéticos, eles conseguem fazer frequências bastante altas na prática, ou seja, eles conseguem acelerar isso com frequências realmente bastante elevadas, assim. Então, não é, digamos assim, tão difícil você fazer frequências tão altas. Então, esse A, Heisen, ele vai estar relacionado, no fundo, com a massa desse íon, porque o que você quer, você vai criar essa oscilação, né? Que você está sempre indo e voltando, e tem a ver com a inércia desse íon, com a dimensão natural desse íon. Então, tem várias estratégias para fazer isso. Isso aí não entra numa questão um pouquinho mais complicada, de que a escolha desse A nem sempre é fácil, né? E também, ela não necessariamente é assim, tá, gente? Ela pode ser uma coisa um pouco mais lisa, do tipo, vem aqui, tipo, faz assim, aí cai, sobe, cai. Ela pode ser alguma coisa assim, né? Então, esse A ele não precisa ser assim. Ele podia ser, por exemplo, assim, né? Sei lá, alguma coisa assim. Tem várias estratégias, depende do que você quer fazer. Mas, peraí, deixa eu só... peraí, deixa eu só ver se eu consigo tirar isso aqui para não confundir. Pronto. Mas o jeito mais simples seria fazer esse cara mudando aqui. Tchac, 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 alternando, né? E aí, com isso, você está sempre aprisionando. E aí, o íon acaba ficando preso ali, né? Então, Renan, ele fica preso no espaço. Você tem sei lá, no laboratório ali, você tem um ponto no espaço que está relacionado com a armadilha. Então, eu acho que eu não vou conseguir desenhar isso, mas tipo, imagina que você tem um certo ponto no espaço aqui, e aí você tem vários ímãs aqui, sei lá, então você tem ímãs aqui, né? Coisa assim, que vão estar gerando e lasers e tudo mais. Então, você tem um monte de, sei lá, lasers e ímãs, etc. E você tem um ponto do espaço ali que tem relação com a sua armadilha. Então, a sua armadilha cria esse ponto no espaço. Ela cria aquele ponto onde você consegue prender o íon ali. Então, Lucas, a sua pergunta, né? Então, eu faço essa oscilação muito rápida. Eu não sei, para ser sincero, mas eu acho que o melhor não é fazer ela infinitamente rápida. Tem uma oscilação ideal, digamos assim. Ou seja, tem um ponto ideal que está relacionado com a inércia natural desse íon de oscilar, com a massa dele, assim por diante. E aí você tem estratégias para isso. Então, fazer ultra, ultra rápido não necessariamente é a melhor coisa do mundo. Tá? Isso daqui é uma área de pesquisa inteira, gente. Tem pessoas do mundo inteiro que estudam aprisionamento de íons e é super sofisticado assim, nesse sentido, né? Ou seja, é uma coisa super assim, super de vanguarda, assim. Isso foi experimento em 2012, isso começou a ser feito na década de 90 de forma muito crua, ganhou, né, relevância nos anos 2000 e foi o Prêmio Nobel de 2012. Mas isso aqui até hoje é uma coisa super sofisticada, tem poucos grupos no mundo que conseguem fazer isso. Então, tipo, no mundo inteiro tem pouquíssimas pessoas que conseguem aprisionar íons. No Brasil, a gente tem agora um pesquisador na UFABC que está montando uma armadilha, né? Então, eu não sei se ele já aprisionou íon ou não, mas ele estava montando a armadilha. Na Argentina, tem um pesquisador que parece que conseguiu aprisionar um íon. Então, assim, isso é super difícil. São poucas pessoas no mundo que conseguem fazer esse tipo de aprisionamento. São poucos grupos mesmo, assim, que são capazes de fazer esse tipo de experimento. É uma coisa super legal e super sofisticada. Sei, Rafael Hofganger. Talvez, eu acho que escreve assim, Hofganger. É um professor recém-contratado lá que está montando o laboratório de íons aprisionados. Eu não sei se ele já conseguiu. Ele já faz, por causa da quarentena, faz algum tempo que eu não converso com ele. Mas ele estava no caminho de conseguir aprisionar o íon. Não, Giovanni, não tem necessariamente a ver com entropia. É uma coisa bem mecânica mesmo. Ou seja, você coloca essa partícula aqui e você, quando ela começa a andar, você inverte o A e aí faz uma força para o outro lado. Então, é segunda lei mesmo aqui. Ou seja, o que está em jogo aqui é bem segunda lei.
Tudo bem, pessoal? Perguntas? Beleza. Então, só para terminar a aula de hoje, eu queria discutir com vocês um teste para saber se uma força é conservativa. Tem um teste útil que pode ser aplicado no caso 3D. Suponha que você sabe a força, né? Você pode testar, tem uma forma de você testar se ela é conservativa ou não, se ela vem de uma energia potencial ou não. Então, antes disso, eu só queria enfatizar a seguinte coisa. Então, a energia potencial em 3D é um U que depende das 3 coordenadas, né? E a força, ela vai ser, então, a derivada disso daqui, com relação a x, na direção x, y na direção y e z na direção z. O que eu queria começar enfatizando aqui e mostrando para vocês é o seguinte, que você tem aqui 2 tipos de x, y, z, digamos assim. Se você olhar, por exemplo, para a força Fx, que vai ser dada por isso daqui, a componente x, isso daqui vai ser uma função, por sua vez, de x, y, z. Então, isso daqui demora um certo tempo para se acostumar, tá, gente? Mas é importante. Ou seja, você tem um vetor, e o vetor tem componentes fx, fy, fz. Cada uma das componentes pode, por sua vez, ser função das outras variáveis também. Ou seja, aqui nesse exemplo que a gente falou dos íons aprisionados, era mais simples, porque a componente x só dependia da posição x, a componente y só dependia da posição y, e assim por diante. Mas, em geral, não precisa ser assim, tá? Em geral, a componente x vai depender de x, y, z, e assim por diante. Então, vamos, inclusive, ver isso através de um exemplo, só para a gente praticar, né? Suponha que eu tenho o meu U como sendo alfa x ao quadrado y ao cubo mais beta x. Isso aqui, onde alfa e beta são constantes. Isso aqui é um potencial genuíno, né? Então, quem que vai ser aqui a componente x? A componente x vai ser menos del U del x, e se eu derivo agora isso daqui com relação a x, eu vou obter 2 alfa x y ao cubo mais beta, e a componente y vai ser a derivada com relação a y, que vai ser 3 alfa x quadrado y ao quadrado, e nada, só isso daqui. Mesmo com as forças conservativas, Gabriel, não tem nada de errado com isso. A gente vai ver vários exemplos, não nessa aula, que não vai dar tempo, mas na próxima, onde isso daqui acontece. Não tem nada de errado com isso, né? Não tem nenhum mistério também, digamos assim. Não tem nada profundo por trás. É só que você pode, a componente x, por exemplo, pode depender das componentes y e z. Tá? Isso aqui é um exemplo, ó, tá vendo? O fx, ele é uma função de x e z. Então, isso aqui é um f de x, de x e y. É um fx de x e y. Isso daqui é um fy de x e y. Tá? Uma forma simples de entender isso daí é, por exemplo, se a gente olhar para a força gravitacional. Suponha que você tem aqui, ó, aqui está o Sol, tá? Ou a Terra, sei lá, que seja, e aqui você está olhando para uma partícula que está numa certa posição aqui. Então, ela vai estar, sei lá, aqui, tá? Aí, nota o seguinte, quando a influência do Sol nessa partícula vai gerar uma força aqui, F, que vai ter componentes Fx e Fy, né? Nas duas direções. Só que nota, por exemplo, que a componente Fx, ela depende do y. E é meio óbvio que ela depende do y se a gente pensa o seguinte, imagina que eu afasto esse cara aqui, ó. Eu pego e afasto ele um montão, coloco ele aqui em cima. Você vê que a componente x... desculpa, vou fazer mais preciso, não fui preciso. Eu afasto assim, ó. Então, eu não estou mudando a direção x, né? Ou seja, eu só estou andando na direção y aqui. Mas você vê que, como eu estou ficando mais longe do Sol, a componente x está diminuindo, né? Ou seja, a componente fx depende do y. Aqui ou aqui, a componente fx ela é diferente para o mesmo x, né? Porque eu variei o y.
Então, assim, acho que esse exemplo ele ilustra que, no fundo, isso daqui é meio óbvio, digamos, de uma certa forma, né? Ou seja, não tem nada de misterioso ou profundo com relação a isso. Mas é que confunde. Confunde um pouco, porque você tem a componente do vetor e a dependência dessa componente do vetor com a posição. Mas por isso que eu acho que, assim, pensa nesse exemplo que eu acho que ele esclarece. Tudo bem? Tem uma outra propriedade especial também, que é a seguinte. Lembra que a gente viu que, em geral, a derivada segunda de qualquer função com relação a x e y é igual à derivada segunda com relação a y e x. Desculpa, você tem toda a razão, Gabriel. Tem um menos aqui e tem um menos aqui. Obrigado. 3 alfa x quadrado, y quadrado. Obrigado, esqueci do menos. Valeu. Então, a gente viu, em geral, que para qualquer função, inclusive u, a energia potencial ela tem essa simetria, né? Mas eu posso escrever isso daqui como sendo del x de del u, del y, igual a del y de del u, del x. E isso que aparece aqui dentro, no fundo, é menos as componentes das forças, né? Então, isso daqui é del x de menos fx. Isso aqui tem que ser del y de menos, desculpa, menos fy. E aqui fx. Então, vocês veem que, no caso da força conservativa, tem uma simetria especial. No caso de forças conservativas, há uma simetria especial. Simetria especial. Se eu pego a componente x e derivo com relação a y, isso tem que ser igual a derivada da componente y com relação a x. Del fy del x é igual a del fx del y. É cruzado, né? X com y com x é igual a x com y. Então, isso é uma propriedade muito especial de forças conservativas, né? Em 3D, forças conservativas são... não só a gente pode ver que elas vêm de uma energia potencial, mas elas também têm que sempre satisfazer esse tipo de simetria especial. Então, por exemplo, se a gente, né, analisar o exemplo que a gente estava tratando antes, então, colocar esse exemplo aqui, né? A gente vê que, por exemplo, del fy del x, quem que vai ser? Quem que vai ser a derivada disso daqui com relação a x, pessoal? Me ajuda aí. Esse daqui, ó. Menos 6 alfa, aí sobra um x, né? Isso, sobra um x, então é menos 6 alfa, x, y ao quadrado. E, por outro lado, quem que é del fx del y? Ou seja, quem que é a derivada disso daqui com relação a y? Mesma coisa, perfeito. Menos 6 alfa, x, y ao quadrado. Porque eu derivo isso daqui, né, dá zero, e aqui esse 3 ele cai, fica menos 6 alfa, x, y ao quadrado. Tá? Então, você vê que eles são iguais, né? Tá? Então, toda força que é conservativa, ela tem que satisfazer esse tipo de propriedade especial. Então, isso daqui permite que a gente invente um teste. Suponha que alguém te dá uma fórmula lá para uma força. Alguém fala para você, ó, eu tenho uma força aqui, F vetor, que é uma função de x, y, z. Né? E alguém te dá uma expressão para essa força. Ela é conservativa? Não? Se ela for conservativa, então a gente pode testar isso fazendo todas as componentes cruzadas. Del fx com y, comparar isso com del fy del x, del f x com z,
comparar isso com del FZ, del X, e del FX, del FY, del Z. Comparar isso com del FZ, del Y. Né? Ou seja, todas as componentes que a gente pode fazer. Se isso daqui for verdade, então, no fundo, a gente está perguntando, né? Tipo, aqui um ponto de interrogação. Se sim, então, é conservativa. Né? Então, isso é uma forma de você testar se a força é conservativa ou não. Se alguém tipo, te dá uma fórmula para a força, e você está curioso de pensar, putz, será que essa força é conservativa? Você pode testar fazendo essas derivadas e comparando. Né? Quer ver? Vamos fazer um exemplo. Suponha que a gente tem a seguinte força. Alfa x na direção j. Né? Então, isso daqui seria meio que uma força da gravidade que depende da direção horizontal. Então, seria uma coisa meio assim. Aqui está o y, aqui está o x. E a força da gravidade, ela é para baixo, né? Essa força também é para baixo. Então, essa força, ela é para baixo aqui. Tá? Ela aponta sempre para baixo. Mas, se eu ando horizontalmente aqui, a força muda. Então, aqui a força é para baixo, mas vale uma coisa, aqui ela é para baixo, mas vale outra. A direção não muda, né? Conforme eu ando aqui, a direção é sempre para baixo, mas a magnitude muda ao longo dessa direção. Ao longo dessa direção não muda. Então, se eu estou aqui ou aqui, eu tenho a mesma força, mas se eu ando para cá, aí a força muda. Tá? Então, essa força é conservativa? O que vocês acham? Tem que fazer a conta, né? Tem que fazer isso daqui, ó. E aí? Dá zero em ambas? Essa primeira vai dar zero, né? Porque a componente x não depende de y. Então, a componente x, desculpa, a componente x é zero, né? Fx igual a zero. Esse cara aqui é igual a zero, né? Então, isso aqui tem que ser igual a zero. Mas aqui eu tenho a componente y, que é diferente de zero, né? É alfa x, e a derivada com relação a x dá alfa. Né? Exatamente. Então, você vê que ela não é conservativa. Né? E no caso da força-peso? Ou seja, a força-peso é a mesma coisa, só que agora não depende da posição, né? Ela não depende do x. Claro, a gente sabe já de antemão que a força-peso é conservativa, né? Sem dúvida, então a gente só tem que meio que confirmar que esse teste é consistente com a força-peso. Como é que a gente pode falar que a força-peso é conservativa assim desse teste? Porque aqui eu estou derivando essas coisas, né? E a força-peso é constante. Então, todas as derivadas são nulas. Todas as derivadas. São nulas. Ou seja, o meu teste, ele no fundo vai me dar zero igual a zero, que é ok. Não tem nada de errado com isso. Passou no teste, né? Eu derivo, por exemplo, isso daqui a zero, dá zero. Mas eu derivo aqui também dá zero. Então, fica zero igual a zero, zero igual a zero, zero igual a zero. Isso é tá ok, não tem problema nenhum. Beleza? Ok, pessoal, é isso aí por hoje. Oi, Raul. Não, Raul,
dá para mostrar que esse teste ele é o que a gente chama de C e somente C, ou seja, se isso é verdade, então a força é conservativa. Se tiver uma força que é não conservativa, ela nunca vai satisfazer isso daqui. Beleza, pessoal? Então, se não tem mais dúvidas, é isso aí por hoje. Brigadão e até a próxima. Valeu pela aula. Tchau, gente. Até sexta. Ou até amanhã na monitoria, hein? Não esqueçam da monitoria. Valeu.